E o fator político entrevista ao deputado Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul. E vamos trazer agora os principais assuntos desta semana, né, deputado? Algo que vem lá do governo federal, a volta do IOF. Quero aproveitar, claro, seu conhecimento como economista para que explique melhor para quem está em casa qual é o impacto financeiro no bolso aí dos eleitores, da população, enfim. Primeiro, Berenice, que tu usou um termo muito adequado, a volta do IOF. Né? O governo federal, antes de Lula assumir, no governo Bolsonaro existia um acordo que até em 2028 esse imposto seria terminado, né, para que o Brasil pudesse entrar na OCDE. Lula, obviamente, como todos os outros impostos, decidiu voltar atrás e, pior, aumentar as tarifas ao invés de reduzir. Com esse último aumento, o Haddad foi à TV, inclusive, mentir, dizer que a pessoa física não teria nenhum impacto. Vou trazer aqui somente dois exemplos de impacto que a pessoa física vai ter. O primeiro é as comprinhas. Né? Todas as mulheres sabem das comprinhas da China que faziam, a minha pelo menos comprava bastante. O governo já sobretaxou com quase 100% de imposto sobre essas compras e agora vem mais um aumento com o IOF. Então realmente se torna basicamente incomprável, digamos assim, qualquer produto fora do Brasil. E o segundo é o micro e pequeno empresário que pegava empréstimo para começar o seu negócio, né, para ter um capital de giro, para propriamente fazer investimentos na empresa e gerar emprego e renda no Brasil. Esse também vai ter um sério dano com esse aumento de tarifa. Então aqui eu trouxe somente dois exemplos para derrubar a mentira de Fernando Haddad e do governo Lula, que diz que não vai ter impacto nenhum. Imaginem vocês que em 1 ano e meio o governo pretende arrecadar 60 bilhões de reais com este novo imposto. Vai sair da onde? Do bolso do trabalhador. Pois é, e em relação ao que o Congresso vai fazer em relação a isso? Vai aceitar? A gente viu um posicionamento nas redes sociais do presidente da Câmara, Hugo Mota, mas oficialmente algo de concreto ele já trouxe aqui para vocês? Eu já perdi a esperança no Hugo Mota, né? A gente foi levado a votar nele, inclusive ontem fiz um discurso pedindo desculpa à nação brasileira por ter dado o meu voto a ele, porque nós tínhamos a promessa que os presos do 8 de janeiro seriam soltos. Foi um compromisso de Hugo Mota com a oposição. Então, colocando numa balança, eu disse, eu vou pensar no próximo ao invés de pensar em mim, né? Porque para mim seria muito mais confortável até politicamente ter votado no Marcel, mas nós sabíamos da importância, naquele momento, com as promessas de votar no Hugo Mota, para que nós tivéssemos um avanço da pauta da anistia, o que se tornou uma grande mentira na pessoa do presidente. Então, quando alguém mente uma vez, a gente já não acredita mais. Né? Ir ao Twitter, o antigo Twitter, ou agora o novo X, e fazer um discurso dizendo, olha, o Brasil não aguenta mais, né, impostos, e não pautar um PDL para assustar esse aumento, mostra que é só mesmo verborragia, né, como se fala, né, de concreto não tem nada. Então, acho que o Brasil hoje está muito jogado às traças aqui na casa, quando a gente propriamente aprova alguma coisa concreta, como foi o caso do Ramagem, chega no Supremo em 12 horas, eles derrubam, e o presidente da casa toma uma atitude ali, depois dessa derrubada basicamente teatral, que não construiu nada também. Então hoje a Câmara dos Deputados, que teria o poder propriamente de sustar esse aumento, inclusive mais de 20 frentes parlamentares já pediram para o presidente pautar. Seria por meio de um projeto de decreto legislativo? Isso, o projeto de decreto legislativo, o PDL, ele tem o poder de sustar esse tipo de medida do governo. Né? Ele tem esse poder, o Congresso tem esse poder. O deputado pode fazer isso, mas é o presidente da Câmara que pauta. Vários projetos já foram apresentados nesse sentido, mas como tudo aqui na casa depende do presidente da casa. E aí a gente sabe que isso acaba entrando em algum tipo de negociação, né? Olha, me dá mais aquele espaço, né? Mais uma emendinha aqui, é o que acontece. E aí faz o seu tweet, né? Algumas pessoas aplaudem, eu não aplaudo mais, até não ver nada concreto. Então é isso que acontece. O Congresso tem o poder de derrubar, mas falta vontade política. Outro assunto importante, vamos falar da CPI do INSS. A gente tem uma CPI que foi protocolada aqui na Câmara e tem a CPMI, que depende da leitura do presidente do Congresso. Na sua avaliação, o senhor que já foi integrante de uma CPMI, no caso do 8 de janeiro, qual teria um efeito mais investigativo, digo na composição ali do colegiado, a CPI da Câmara ou a do Senado? Olha, as leituras que a gente tem é que uma CPI exclusiva da Câmara dos Deputados teria mais efeito, porque o governo tem menos representantes aqui do que tem no Senado. No Senado, como foi trocado somente 1/3 na última eleição, onde a direita conseguiu crescer,
mesmo aquela direita trans, que às vezes está de um lado e está do outro, a gente teria mais força aqui na Câmara dos Deputados. E esse é um assunto importante, Berenice, até para que as pessoas entendam como o presidente da casa falta com a verdade quando ele diz que existe uma fila de CPI e que ele não pode abrir. Isso é uma mentira, né? Não existe nada no regimento da casa que impeça que uma CPI passe à frente das outras. E é tanto verdade que se ele tivesse preocupado com os aposentados, ele já tinha aberto pelo menos 5 CPIs, que hoje na Câmara não tem nenhuma funcionando, para dar andamento, para que logo a gente possa abrir então uma CPI da questão do INSS. Mas ele não fez isso também, e a gente sabe que também é por interesse. Ontem saiu uma informação chocante para os aposentados, que o governo planeja dos 6 bi já constatados de roubo, devolver no máximo 2 bi. Ou seja, se você teve aí 6 mil descontados, o máximo que o governo vai te devolver é 2 mil. Então, o presidente da casa acha que isso não deve ser investigado e jogou ali para o Alcolumbre, onde no Senado a gente já conta com mais de 40 assinaturas só de senadores. É uma CPMI que não vai escapar de acontecer, é uma CPI gigantesca. O presidente do Congresso, que é o Alcolumbre, tinha prometido ler agora uma sessão conjunta dia 27, já não se tem mais essa certeza, talvez fique para o dia 16, e eles vão tentando enrolar, tentando baixar a temperatura do assunto. Quem sai prejudicado, mais uma vez, é a população. Agora, o deputado Nicolas, ele acionou o Supremo Tribunal Federal, né, que ainda não deu uma resposta. Afinal, o STF, uma vez, já conseguiu que fosse instalada uma CPI. O que você acha que vai acontecer? Então, o Nicolas fez uma atitude que nós discutimos na oposição e foi muito salutar que ele tenha feito, porque em 2021, após a recusa do Senado de abrir uma CPI, a oposição à época, o governo de hoje, entrou no Supremo Tribunal Federal e o ministro Luiz Roberto Barroso, à época, foi sorteado para fazer a decisão. Ele concedeu, ele disse que era uma prerrogativa da minoria investigar e depois, inclusive, essa decisão foi sancionada pelo plenário, com 10 votos favoráveis e um contrário. Ou seja, o Nicolas pegou a mesma jurisdição, né, a mesma jurisprudência, melhor dizendo, que já foi entendida há 3 anos, 4 anos atrás pelo Supremo, e entrou com o mesmo pedido. Considerando o Supremo de hoje, eu não sei se vai ter a mesma resposta, né, porque eles julgam os processos conforme a capa e conforme quem pede. Mas, se eles tivessem um pingo, né, de decência, eles certamente pegariam a mesma decisão, é o mesmo caso, e mandariam abrir a CPI. É o que a gente espera. Bom, a gente trouxe 2 assuntos importantes que mexem com toda a população brasileira. E parece que no dia 30, deputado, lá no seu estado, no Rio Grande do Sul, está havendo já uma mobilização para que no dia 30 tenhamos uma manifestação, uma paralisação dos caminhoneiros. O senhor tem informações sobre isso? O que está pegando bastante no Rio Grande do Sul são duas coisas, né? Primeiro, que o dinheiro que o governo federal tinha prometido enviar para o Rio Grande do Sul pós-tragédia climática do ano passado, a própria Folha de São Paulo fez uma reportagem mostrando que não passou de falácia narrativa. E a gente tem um outro problema muito grave lá, que é a questão da securitização, né, que os agricultores estão implorando que o governo dê um pouco mais de prazo devido às últimas tragédias climáticas que o Rio Grande do Sul teve. Então, o agricultor gaúcho ele não está se negando a pagar. Ele está pedindo um pouco mais de prazo para pagar, para ele não quebrar. Né? E como o governo sabe que isso não vai dar voto, porque quem trabalha normalmente não vota no PT, né, eles não estão nem aí no Rio Grande do Sul. Então, os gaúchos estão pedindo socorro a um governo que virou as costas para aquele povo. Então essa manifestação sim está sendo convocada, a gente tem ali uma maior adesão nas regiões agrícolas do estado, né? E a gente vai ver, tem que começar de algum lugar, né? O que a gente vê hoje no Brasil é uma agenda populista avançando e quem trabalha cada vez mais sufocado. Certo. Conversamos então com o deputado federal Maurício Marcon. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Eu que agradeço, sempre à disposição. De Brasília, Berenice Leite para o Fator Político BR, TVD News.